Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da CIL trazendo conhecimento até você. Olá, tá começando mais um Se Liga na Dica. É o pessoal da CIL, os especialistas, trazendo um pouco de conhecimento para você, querendo sempre trazer algumas informações que você desconhecia, que você não lembrava mais. O pessoal da CIL tá aqui para isso. Eu tenho aqui dois especialistas. Nelson Volick, bom dia, Nelson. Bom dia, Luiz. E tenho aqui o Robson Jorge. Bom dia, Luiz. Tudo bom, Robson? Gente, estamos gravando de dia e você vai estar ouvindo de noite, de madrugada, a hora que você quiser. O podcast é para isso. O podcast é para você ouvir onde você está. Você está no carro, você está ouvindo, você está malhando, você está ouvindo, você está passeando, você está fazendo nada, está ouvindo. Só que também temos em vídeo. Exatamente. Você tem esse material em vídeo. Ah, tem curiosidade? Conhecer a cara do Nelson, conhecer a cara do Robson, falar, olha, eu conheço aquele cara ali. É da CIL, é isso aí. Você vai ver aqui no site, tem um canal de vídeos. E lá você tem esses podcasts gravados em vídeo, registrados, para que você conheça um pouco mais da estrutura aqui da CIL e o que a gente faz para você com todo carinho. Nelson, qual é o papo de hoje? Vamos falar um pouco sobre tabela de capacidade corrente. Então, é contigo, Nelson, manda ver. Tá, é o seguinte, as pessoas querem saber da onde sai a tabela de capacidade corrente. Se você entrar no site da CIL ou se você entrar no app da CIL, você vai encontrar uma tabela de capacidade corrente. Essa tabela não é criada pela CIL, não é criada pelos fabricantes de cabos. Essa é uma tabela da norma NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Nessa norma, você vai encontrar a tabela de capacidade corrente, tanto para os cabos isolados em PVC, que são os cabos de 70 graus, quanto para os cabos 1kV HIPR, que são os cabos isolados para 90 graus. Essa tabela, você tem valores diferentes para o 70 e para o 90 graus. O 90 graus tem valores de capacidade corrente um pouco maiores que os de 70 graus, porque como o cabo ele vai poder esquentar um pouco mais, a capacidade de condução de corrente dele vai ser um pouco maior. Aí quando você vai pegar a tabela, você vai observar que existe a tabela de 70 graus. Só que existem métodos de instalação, existem número de condutores carregados. O que é isso? É o seguinte, a tabela de capacidade corrente, ela tem métodos de instalação. O porquê métodos de instalação? Porque cada método de instalação tem uma troca de calor com o ambiente. Se você está num duto fechado, num conduto fechado, a troca de calor é menor. Então a capacidade de condução de corrente vai ser menor. Se você estiver numa bandeja que vai ter uma troca de calor maior com o ambiente, a capacidade de condução de corrente também vai ser maior. Por isso que existem essas diferenças de valores para cada método de instalação. Por exemplo, quando a gente vai usar a tabela para condutor dentro de eletroduto, dentro da parede, embutido em alvenaria, que é o mais tradicional no Brasil, que é o condutor dentro da parede de alvenaria em eletroduto. Aí se usa o método B1, mas existe o método B2, o método C, o método D. Na hora de olhar a tabela, você tem que ver qual se adequa ao teu método de instalação. Que na NBR 5410, na tabela, existem em torno de 75 métodos de instalação. Boa parte nem se usa no Brasil, mas como é um padrão internacional, ele está na tabela. Depois de saber o método de instalação, existem duas colunas para cada método. 2 condutores carregados e 3 condutores carregados. 2 condutores carregados, fase neutro ou fase-fase. Se você tiver um trifásico, 3 condutores carregados. Mas, além desse valor que você encontra, também é possível e muitas vezes é necessário fazer uma correção desse valor.
Robson, fala um pouquinho para nós sobre os fatores de correção. Muito bacana, Nelson. É bem interessante quando se fala sobre capacidade de corrente, porque para alcançar esse valor que o eletricista, que o profissional ele utiliza no seu dia a dia, a norma ela elaborou um passo a passo, um guia, formado por diversas tabelas. Nós, fabricantes, disponibilizamos em nosso site e o eletricista ele encontra ela de maneira muito dinâmica. Entretanto, é importantíssimo que ele saiba quais fatores serão necessários serem aplicados. Além do valor de capacidade de corrente que o Nelson elencou, nós temos a correção pelo fator de temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente ela vai influenciar na capacidade de corrente do cobre. Ou seja, quanto maior a temperatura do ambiente, maior a temperatura dos condutores. Com isso, o cobre ele vai conduzir um pouquinho menos de energia elétrica. Legal? Olha, eu fiquei sabendo aqui que você pode aí, você que está ouvindo a gente, você pode mandar perguntas para os próximos Também. podcasts, pode mandar perguntas. Sim. Né? E o Cláudio, tem algumas perguntas que tinham no site, né, de outras situações. O Cláudio de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta: como foi elaborada a tabela de corrente? Quem responde para mim? Olha, essa eu posso responder, viu? Manda ver, Robson. Essa existe uma norma, um guia, né? É uma norma também NBR, a 11301, que é uma norma que define os métodos para cálculo de capacidade de corrente. Ela tem aproximadamente 100 páginas lá em que os profissionais eles podem desbravar o guia, que vai desde a característica do metal, do ambiente, entre aspas, é um cálculo científico, matemático, em que é 54... Extremamente complexo. Demais. Até para os engenheiros se torna um cálculo complexo, porque ele leva características térmicas, características eletromagnéticas dos metais, dos materiais isolantes, de rigidez elétrica. E a 5410 ela já traz esses cálculos para nós através das suas tabelas, o que facilita bastante, né, Nelson, no dia a dia. Sim, no dia a dia tem que ir direto na 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Não tem porquê. Na verdade, acaba se utilizando a 11301 quando, excepcionalmente, você vai buscar um método de instalação não previsto nela. Aí sim, você vai calcular para um método de instalação excepcional. Em geral, em instalações em ambientes críticos como petrolíferos, navais, enfim, algo fora do contexto natural do dia a dia. Nelson Volick, as suas considerações finais para esse episódio? Obrigado, Luiz. Vamos fazer outros podcasts com assuntos importantes, dúvidas que a gente sempre recebe pelo Dúvidas Técnicas da CIEL, pelas mídias sociais. Então, sempre respondemos e agora num formato diferente, o podcast. Robson Jorge, as suas considerações finais. Legal, Luiz. Legal, Nelson. Obrigado por esse primeiro episódio, um belo debate sobre conhecimento acerca da tabela de capacidade de corrente. A você, nosso consumidor, amigo, que sempre esteve conectado conosco através das dúvidas técnicas, aguardem. Vem muito mais assunto por aí. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.